Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula da equipe de Sociologia, né? E hoje a gente vai discutir o que é conhecimento, né? E como sempre, eu não vou me ater a eu ficar falando aqui o tempo inteiro, porque eu, sei lá, não consigo fazer isso, eu já desenvolvi um bloqueio à minha própria voz, sem conversar com ninguém, né? Ainda mais na pandemia, né? Que antigamente, quando eu ficava falando sozinho, eu olhava os alunos assim, tinham pessoas assim, nem que fossem dormindo, né, na minha frente. Agora, eu fico falando sozinho para frente de uma tela, né? Então, gente, eu preciso de alguém que queira conversar comigo. Preciso de alguém que queira conversar comigo. Quem é que quer conversar comigo aí hoje? Eu só consigo se for pelo chat. Pode ser pelo chat também, mas é porque quando a gente conversa de voz, as pessoas ficam acordadas, é melhor. Quem é que está aí? Vamos ver aí, vamos ver a lista de pessoas aqui que está online. Temos aqui a Emily, ó. Guilherme Santiago, tá aí, Guilherme Santiago? Tô aqui. Opa, grande Guilherme. Você tá vendo o slide aí, Guilherme? Sim. Massa. Então, assim, a gente vai discutir hoje, Guilherme, o que é conhecimento, né? Então, essa aula vai ser dividida nessas partes aqui, ó. Que é conhecimento, os tipos de conhecimento, e a gente vai discutir os tipos de conhecimento individualmente ali embaixo, né? Eu quero que você me diga uma coisa, Guilherme. O que você vê nessa imagem aí? Duas coisas. Tem dois rostos, né? Em preto, se você olhar em preto, e também como se fosse um cálice. Pô, legal, você matou aqui ó, as duas interpretações. Então pode ser dois rostos, pode ser um cálice. Se fosse na prova do Enem, um item assim, te perguntando o que é isso, o que você ia responder? Eu colocaria duas pessoas, né? Dois rostos. E aí o gabarito podia estar errado, né? O gabarito podia ser cálice, né? Mas enfim, vamos aqui para a próxima imagem. O que você está vendo aí? Pra mim é como se fosse, acho que um urubu, não sei. Uma gaivota. Você está vendo uma gaivota. Alguém aí da sala está vendo outra coisa? Um coelho. Quem foi que falou? Desculpa. Isabelle. Isabelle, muito bem, Isabelle. Você está vendo um coelho, né? E o Guilherme está vendo uma gaivota. Então, assim, ó, eu acho que os dois fazem sentido, né? Se você olhar assim, de cá para cá, parece um coelho. Se olhar de cá para cá, parece uma gaivota. Né? Vamos passar para a próxima imagem. Pássaro ou coelho, né? Uma pessoa falou pássaro, outra falou coelho. E isso aí, o que é? Essa imagem aí. Diga aí, Isabelle, o que você vê aí nessa imagem? Um cavalo. Guilherme, você vê a mesma coisa? A primeira vez que eu olhei, vi um cavalo. Aí eu prestei mais atenção, aí eu vi que também podia ser um sapo, né? Não podia ser um sapo. Você acredita que algumas pessoas que olhem isso pela primeira vez vejam um sapo ou não? Acho que sim. É possível, não é? Uhum. Muito bem. Sapo ou cavalo, né? Mais uma questão para a gente responder. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, cuja resposta eu já dei ali. A gente vive num mundo, gente, que está dentro ou está fora da gente? Diga aí, Guilherme. Como assim, dentro ou fora? O mundo, ele está dentro da nossa cabeça ou ele está fora da gente? Fora. Fora. Mas você concorda que existe um mundo diferente dentro da nossa cabeça? Ou não? Concordo. Cada um tem um jeito de olhar as coisas, né? Interpretar Exatamente. também. Você é capaz de ver o mundo como ele é, do lado de fora, sem passar pelo filtro, pelo olhar da sua interpretação?
Não, Não, incapaz. você é incapaz. E não é só você que é incapaz, não. Todos nós somos incapazes. Né? Porque a gente precisa do filtro chamado interpretação para ver o mundo. E o nome disso, gente, é justamente conhecimento. Certo? Por que o conhecimento é uma coisa coletiva? Né? Por que o conhecimento é uma coisa construída coletivamente? Né? É possível você ter uma interpretação sem saber nenhuma linguagem? Diga aí, Guilherme. Sem saber nenhum tipo de linguagem. É possível você interpretar alguma coisa? Eu acho que sim. Então, assim, se eu pedisse para você descrever uma cadeira, se você não falasse nenhuma língua, não pudesse se comunicar com outro ser humano, você ia conseguir? É porque eu penso assim, se uma pessoa nasceu surda e muda, Uhum, então ele tem uma própria linguagem na cabeça dele, né? uhum, Aí ele verdade. consegue interpretar para ele mesmo. Surda, Mas se eu não tivesse como, não soubesse nenhuma linguagem, não teria como interpretar para outra pessoa, não. exatamente, porque o ato de interpretar, ele não é só uma coisa que você nasce junto com ele, né? O ato de interpretar, ele é aprendido. Uma coisa é você aprender a ver as coisas. Uma segunda coisa é você interpretar. Você aprende a interpretar. Ou seja, você passa a sua vida inteira aprendendo padrões, né? Todos esses padrões, eles podem ser considerados linguagem, né? E esses padrões que você aprende, que várias outras pessoas aprendem, você vai usar do seu jeito, né? Você vai usar do seu jeito esses padrões. Mas, ao mesmo tempo, esse padrão vai te aproximar de outras pessoas, né? Por quê? O mesmo padrão que, às vezes, você vai reconhecer ali num determinado objeto, outra pessoa também vai reconhecer. Beleza? Agora, Entendi, entendi. né? Mas pode acontecer também de um padrão que você reconhecer em determinado objeto, só um grupo de pessoas reconhecer. Por quê? Diga aí, Guilherme, você sabe? Eu já parei para pensar nisso, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca estudou nada sobre, sei lá, TI, computadores. Uhum. Ele vai lá só uma tela, um gabinete. Para ele, isso é um computador. Agora, uma pessoa que tem conhecimento de informática, sabe o que tem por dentro, entendeu? Ele pensa de outro jeito. Já vai olhar para a memória RAM, processador, placa de vídeo, entendeu? Perfeito. Então, sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você tem de interpretar a realidade. Beleza? Então, gente, o conhecimento é isso, né? É realidade mais interpretação. Tem gente que diz até que teoria da Matrix e uns doidão que ficam fazendo fanfic de Harry Potter e não sei o que tudo é um sonho, que tudo é invenção, que tudo é interpretação, que a gente está num programa de computador. Tem uns doidão que acham que nem essa parte da realidade que existe. Tem uns doidão que acham que o mundo é só interpretação, né? Mas a realidade, ela tem também o poder de moldar a interpretação, assim como a interpretação tem o poder de moldar a realidade. Olha que doideira, né? Então, o conhecimento é a interação dessas duas coisas aqui, beleza? Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você tem de interpretar a realidade. Ou da realidade mudar a sua interpretação. Olha que doideira. Então, o conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidade de interação dessas duas coisas aqui você experiencia, né? Você vive. Né? Então, gente, são vários tipos de conhecimento que existem, né? Mas para o propósito da aula de hoje, a gente vai analisar só 4, beleza? Se der tempo. Se não der tempo, a gente analisa 2. Porque a professora Andrés e o professor Conrado vão me avisar quando der 15 minutos. Beleza? O primeiro, gente, que eu acho que talvez o mais presente de todos, né? O mais volumoso de todos é o
famoso senso comum. Isabelle, você já ouviu falar no senso comum? Não. Nunca ouviu falar? Eu acho que não. Bom, então vamos explicar para você. Conversa comigo aqui para a gente entender o que é senso comum. Sua mãe já falou isso para você, Isabelle, desse slide aí? Sim. Ele ficou sem casal, é sem casaco, viu, gente? Aí sem casaco pode te deixar gripado ou gripado. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Eu acho que é verdade. Não, mentira. Você acha que é mentira? Vamos ver. É verdade. Ó. Se você sair de casa sem casaco, você pode ter um ressecamento das suas mucosas, que é um fator que vai diminuir a sua imunidade. Você acha que a sua mãe, quando ela falou isso para você, é porque ela estudou vários anos e sabia tudo de mucosas? Ou é porque a mãe dela ensinou isso para ela? Porque a mãe dela ensinou isso pra ela. Tudo bem, então vamos para a próxima aqui. Ó. Você já ouviu essa também, Isabelle? Sim, todo dia. Todo dia sua mãe fala isso para você? É. Você acha que é verdade ou é mentira? Essa é verdade. Essa é verdade? Vamos ver. Eu acho que é. É verdade. Isso é verdade. Né? Você pode perder a sutileza do seu aparelho, a elasticidade do seu aparelho auditivo, né? Prejudicar o funcionamento dele ali a médio e longo prazo e tudo. Então, sua mãe, seu pai, outras pessoas falam isso para você, né? Uhum. E é verdade. Eles falam isso porque eles entendem tudo sobre o funcionamento do aparelho auditivo porque eles aprenderam com outra pessoa. Alguns são porque aprenderam com outra pessoa, mas outros é porque sabem. Porque sabem tudo. Estudaram. Mas a maioria é porque aprendeu com outras pessoas, né? Isso. Mais um aqui para você. Ver TV de perto prejudica a visão. Sua mãe, seu pai, alguém falou isso para você? Minha mãe fala mais do celular, que eu fico assim com o celular. Dá no mesmo. Dá no mesmo. É verdade? É, eu acho que é. Porque a gente força muito a vista, né? Não. Oftalmologistas falam que ver TV de perto não prejudica o funcionamento do seu aparelho, né? Da sua visão aí. Eu nem devia ter falado isso, mas é o consenso científico, né? Então, Uhum. vamos aqui, mais uma. Essa aqui é clássica. Vamos ver essa aqui, se você sabe. Ah, essa aí é sempre. E aí, você acha que é verdade ou é mentira? É mentira, porque tem gente que faz vitamina, né? De mão. Vitaminas de colete. É. Então, essa é mentira. Gente, o que todas essas informações aqui têm em comum? Você aprendeu como essas informações? Você teve que estudar para aprender essas informações que eu te passei aqui ou não? Ou você aprendeu só de conviver com outras pessoas? Só de conviver. Aprender a falar. Você teve que estudar, sentar para aprender a falar, ou você aprendeu só de conviver com outras pessoas? Ai, não sei, fiquei confusa nessa. A falar português, falar a nossa língua. Você teve que parar para estudar quando você tinha 1 ano de idade, ou você aprendeu? Ah, não, aprendi com outras pessoas. Então, gente, pensa bem. A maioria, eu diria assim, de 60% a 90% de todo conhecimento que a gente tem, dependendo da pessoa, eu diria mais, de 70% a 90% de todo conhecimento que a gente aprende só de conviver com outras pessoas. Esses conhecimentos são necessariamente verdadeiros? Não. Esses conhecimentos são necessariamente falsos? Não, também. Mas eles existem? Sim. Então, gente, a gente nasce já numa salada de senso comum. A nossa vida é uma salada de senso comum. A gente nasce mergulhado dentro do senso comum, né? Esse senso comum pode ser cheio de informações de qualidade, pode ser cheio de informações que não são de qualidade, e pode ser os dois, que é o mais comum, né? Qual é o único pré-requisito para o senso comum existir?
é um conhecimento que surge da convivência com outras pessoas. Ponto. Para você fazer parte do senso comum, para você ter esse conhecimento, basta você conviver com outras pessoas. Mas deixa eu te perguntar, Isabel. O conhecimento do senso comum em São Sebastião e na Ceilândia é o mesmo? Não. Por quê? Não sei. As pessoas são iguais ou elas são diferentes? Porque elas são diferentes, as pessoas. Então, o senso comum ele não é um só, são vários. Sim. Às vezes, se você muda de rua, dentro do seu próprio bairro, seu conhecimento vai mudar. Então, o senso comum ele é muito abrangente, ele está te bombardeando o tempo inteiro de informações, né? E o tempo inteiro trazendo novas coisas e velhas coisas para você ao mesmo tempo. Coisas, informações boas e informações ruins. Informações que não são boas nem ruins. Todo tipo de informação chega a você só pelo fato de você conviver com outras pessoas. Então, a gente tem o primeiro aí, o senso comum. Você entendeu, Isabelle? Ou não? Agora sim. Maravilha, então. Maravilha. Então, vamos passar para o próximo, nosso querido conhecimento religioso. Tem alguém religioso aí que quer conversar comigo? Andressa quer conversar? Vamos ver, quem mais? Pode ser a Andressa. Deixa os estudantes. Eu só porque você... Deixa os estudantes. Deixa os estudantes, eu deixo. Vamos lá. Quem aqui que é religioso, que quer conversar? E também quem não é religioso, quer conversar, pode também. Eu sou um pouco religiosa. Você é religiosa? Então vamos embora. O conhecimento religioso, ele se baseia em quê? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Imagina que que um conhecido seu, né, pegou uma doença, né, e que aí que ele fica cheio de espinha, né, os conhecidos seu fica cheio de espinha por causa dessa doença, beleza? Então, assim, aí você vai na igreja domingo, você é católica, evangélica? Católica. Então você é católica. Você chega lá na igreja, domingo, na missa, e aí no final você vai lá e reza pro seu amigo para acabar com a espinha dele, beleza? Acaba com essa doença, por favor, que meu amigo, ele não aguenta mais ter espinha na cara, beleza? Aí acontece o seguinte, passa 2, 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, né, 20 anos, 30 anos, e acontece que o seu amigo não melhora das espinhas dele. Tá me acompanhando aí, Isabelle? Sim. Por que seu amigo não melhorou das espinhas? Você parou de acreditar em Deus? Não. Não, jamais, né? Imagina que seu pai precisa pagar as contas no final do mês. Aí você reza, chega lá na igreja, reza para chegar dinheiro. O dinheiro não chega, você deixa de acreditar em Deus? Não, nunca. Então, me explica aqui. Por que você acredita em Deus? Não sei. A gente não sabe. Você simplesmente tem fé nele, certo? Uhum. E a fé é uma coisa que traz uma sensação boa para você, ou não? Sim. Que faz para você ver o mundo, conhecer o mundo de uma forma diferente, não é? É. Agora me diga uma coisa. Fé e crença são as mesmas coisas? Eu acho que não. Qual é a diferença que você vê entre fé e qualquer outro tipo de crença? Crença? Não sei. Não sei, professor. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para você ver a diferença. Ah. Imagina ali, você acredita, vamos imaginar que você tem um namorado, né? E aí ele começa a te dar um perdido, e aí chega a sua melhor amiga, começa a te dar um perdido também ao mesmo tempo, e aí você começa a acreditar, né? Você desenvolve a crença, Uhum. né? Você desenvolve a crença
de que você está sendo traída pelo seu amigo, pela sua melhor amiga, né? Mas aí você descobre que os dois escorregaram numa casca de banana, que os dois e tiveram que ir para o hospital se tratar, né? Você continua com a crença de que eles estavam te traindo? Sim. Não, você viu a gravação deles escorregando, você foi visitar eles no hospital. Não. Você continua com a crença de que eles estavam te traindo, os dois? Não. Não, por quê? Por que você Porque eu vi a gravação. Exatamente. Me diga uma coisa, tem como você ver uma gravação de Deus? Não. Tem como você ver Deus, por exemplo, fazendo um milagre para você ali, necessariamente? Claro que é possível, né, gente? Estou falando que não. Mas assim, você precisa ver um milagre para você acreditar que Deus existe? Não. Não. Simplesmente porque você tem fé. Porque a fé é uma crença em algo que é a crença em algo que não pode ser observado, deduzido ou comprovado. Por quê? Muitas coisas no nosso mundo não podem ser explicadas nem pela filosofia, nem pela ciência, nem pelo senso comum, né? Uhum. Tem muitos mistérios na nossa existência, né? Na forma como a gente se sente, na forma como a gente vê o mundo, na forma como as coisas acontecem, que não podem ser explicados. Daí, a fé, às vezes, é um recurso para você entender o mundo melhor, sob esse ponto de vista, do inexplicável. Você não precisa ver Deus. Deus não precisa provar nada para você acreditar nele. Por quê? Porque você tem fé. Certo? Então, o conhecimento religioso, para ele existir, é necessário que haja o quê? Crença. Fé. Exatamente. Então, o conhecimento religioso, ele é construído com base na fé. Então, vamos revisar aí de novo. O senso comum, para ele existir, basta a convivência. Ele não tem mais nenhum pré-requisito, certo? Já o conhecimento religioso, para ele existir, ele tem que se basear na fé. Ou seja, na crença daquilo que não pode ser observado, provado ou descomprovado, né? Você vê aqueles livros lá na prateleira falando a equação que provou a existência de Deus. Isso é um ato que é científico, não é religioso. É impossível, é uma falsa ciência. Por quê? É impossível você provar a existência de Deus. Porque a existência de Deus não é observável no nosso mundo, no nosso universo, dessa maneira simples, né? Você precisa ter fé. Toda religião é baseada na fé, né? É um jeito de você achar conforto e comunicação com o que é inexplicável, né? Alguns chamam de Deus, outros chamam de outras coisas, né? Então, o conhecimento religioso ele aparece de diversas formas, né? Que são válidas, que são formas de explicação do inexplicável. Você entendeu aí, Isabelle, ou tá confuso? Não entendi. Tá lembrada do senso comum também? Sim. Beleza. Então vamos passar para a nossa próxima forma de conhecimento, que é o conhecimento filosófico. Esse eu vou pedir para a Marcela participar, que eu homenageei a Marcela aqui, nesse slide. Oi. Tá aí, Marcela? Sim. Então vamos lá, Marcela, olha só. Eu quero que você já ouviu falar em conhecimento filosófico? Sim. Você sabe o que é? É um conhecimento que estuda as coisas de uma forma mais questionada, faz perguntas, quer entender o porquê das coisas. Maravilha. Mas deixa eu melhorar a minha pergunta. Ó. Se o senso comum é baseado na convivência e o conhecimento religioso é baseado na fé, o conhecimento filosófico é baseado em quê? Você sabe? Comprovação, não? Não, esse aí você está pulando uma etapa aí. Ó. Esse aí é o científico, que a gente vai ver já já. O conhecimento filosófico, eu não vou dar spoiler não. Ó. Marcela, me acompanha aqui que a gente vai chegar na conclusão juntas. Ó. Veja bem, eu fiz a estrutura aqui que tem duas premissas e uma conclusão. Eu vou ler as premissas aqui
e depois você preenche a conclusão para mim. Você fala a conclusão para mim. Pode ser, Marcela? Sim. Beleza. Ó. Premissa 1. Toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã. Beleza? Premissa número 2. Professora Andressa é aluna do Chicão. Vamos voltar. Se libertem aí. Não questione, não fala assim, tá errado isso, nada disso que você está falando é verdade. Não, se liberta disso aí só por 5 segundos, depois você me questiona. Vamos lá. Premissa 1, vou ler de novo. Toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã. Premissa número 2. Professora Andressa é aluna do Chicão. Qual é a conclusão que você pode tirar disso, Marcelo? Eu não sei. Oi? Eu não sei. Vai lá. Alguém sabe? Marcela, finge que é matemática. Não pensa no que está escrito, não. Só finge que é matemática. Junta a frase 1 com a frase 2 para dar uma terceira. O que vai estar escrito? Bem bobinho. E a Andressa come batata crua no café da manhã. Exatamente, perfeito. A professora Andressa come batatas cruas no café da manhã. Eu botei aqui errado come, mas é come, tá? Então vamos revisar isso aí, ó. Por que você conseguiu chegar nessa conclusão, Marcelo? Sem eu ter te falado. Porque ele falou que toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã. E a Andressa é uma aluna do Chicão. Maravilha! Então, o que aconteceu? Você percebeu aí, pela lógica, né, que essa conclusão faria sentido com as duas frases anteriores, com as duas premissas anteriores. Assumindo que essas duas são verdadeiras, é fácil chegar numa conclusão embaixo. É que nem a professora Andressa falou, finge que é matemática, Marcelo. Isso aí, beleza? Então, assim, essa afirmação é necessariamente verdade, Marcelo? Não. Mas ela é coerente? Sim. Beleza. Então vamos aqui para a segunda frase, que vai ser a sua homenagem aqui, ó. Premissa 1. Já mudamos de premissa, viu, gente? Fiquem ligados aí que tem que prestar atenção nessa parte. Vocês que estão avoados aí, que não estão acompanhando, ó. Já mudou de proposição, já mudou de frase. Vamos lá, para um novo exemplo. Premissa 1. Toda estudante do ensino médio já esteve em uma sala de aula. Beleza? Premissa 2. Marcela é estudante do ensino médio. Então, vou ler de novo, para a gente resolver esse problema aí. Premissa 1. Toda estudante do ensino médio já esteve em uma sala de aula. Premissa 2. Marcela é uma estudante do ensino médio. Logo, Marcela, eu posso concluir Que eu já estive em uma sala de aula. Perfeito. É verdade? Você já esteve em uma sala de aula? Sim. É verdade. É verdade. Então tá aqui, ó. É verdade. Tá aqui, ó. Então, mas aqui, se você vier para o slide anterior, é verdade que a professora Andressa come batatas cruas no café da manhã? Não sei. Tem que perguntar para ela, né? Então deixa... Exatamente, não dá para saber se não perguntar para ela. Mas vamos voltar aí uma etapa anterior. É verdade que a professora Andressa é aluna do Chicão? Essa é. Essa é a verdade. Ela é aluna ou é professora? Professora. Os dois. É verdade que toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã? Você é aluna do Chicão, Marcelo, sabe responder. É verdade que toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã? Não. Não, não é. Então, essa afirmação ela é mentirosa, porém ela é coerente, certo? Ou não? Sim. Ela é mentirosa ao mesmo tempo que é coerente. Só que através da lógica, tem como você ver se uma afirmação é mentirosa, sem perguntar para a pessoa. Como que eu faço isso? Você sabe? Vamos voltar para o seu exemplo aqui, Marcelo.
Sem perguntar para a pessoa? Sem perguntar para a pessoa. Não sei. Imagina, vamos criar uma conclusão diferente para essas premissas aqui. Ó. Premissa 1. Todo estudante de ensino médio já esteve em uma sala de aula. Premissa 2. Marcela é estudante do ensino médio. Conclusão, preste atenção. Marcela nunca esteve em uma sala de aula. Uai, mas aí, por quê? Sem conhecer Marcela, tem como eu saber se essa premissa se essa afirmação é mentirosa ou não? Não. Pior que tem, Marcela. Por que que tem? Ó, vou ler de novo. Todo estudante de ensino médio já esteve em uma sala de aula. Marcela é estudante do ensino Porque a médio. Marcela é estudante do ensino médio, né? Aí o nunca contradiz com a lógica do anúncio do enunciado, né? Exatamente. Uma informação coerente, ela pode ser mentirosa? A coerente, hein? A coerente, ela pode ser mentirosa? E pode ser verdadeira? Tipo essa aqui, ó, anterior. Não, Essa afirmação aqui, ela pode ser coerente e mentirosa ao mesmo tempo? pode. Pode. Ah, você tá me dando resposta. Calma, é assim mesmo. É complicado mesmo. Essa afirmação aqui, ela pode ser coerente e verdadeira ao mesmo tempo? Pode. Agora, uma afirmação, ela pode ser incoerente e verdadeira? Não, Jamais. Por quê? Se a conclusão, ela discorda das premissas, ou a conclusão está mentindo, ou alguma das premissas anteriores está mentindo. Então, por que a filosofia era uma coisa tão grande, tão importante para a formação do conhecimento ocidental, para a antiguidade clássica, para todo mundo que a gente conhece hoje? Porque ela desenvolveu um jeito de pegar as pessoas na mentira. Se você fala uma coisa e depois contradiz essa coisa que você falou, logo em seguida, ou muito tempo depois, não interessa, as pessoas vão saber já necessariamente que você mentiu em alguma das duas informações. Beleza? Então, gente, se o conhecimento filosófico, para ele ser válido, para ele ser aceito, né, para ele ser consistente, para ele ser realmente filosófico, teoricamente, né, tem que haver uma lógica interna dentro do argumento da pessoa, certo? A pessoa tem que ser coerente em relação às suas premissas e às suas conclusões, né? Logo, se o senso comum precisa da convivência para existir, se o conhecimento religioso precisa da fé para existir, o conhecimento filosófico precisa do quê, Marcela? da lógica. Ótimo. Então, assim, tá todo mundo entendendo essas três formas de conhecimento até agora? Sim ou não? Sim. Opa, maravilha. Vamos ver se tem alguém no chat entendendo aqui. Vamos ver se tem alguém no chat entendendo. O Emanuel entendeu. Quem foi que participou aquela hora falando que o conhecimento filosófico precisava de experimentação, de ser provado? Foi eu mesmo. Muito bem, Guilherme. Então vamos continuar com você aí, ó. Guilherme, isso que você falou é do conhecimento científico, beleza? O conhecimento filosófico, como você viu, ele não precisa ser comprovado, né? Você não precisa comprovar, você precisa... O único pré-requisito para o conhecimento filosófico é a coerência, né? A lógica. Esse é o pré-requisito principal. Quem tem que provar tudo, absolutamente tudo, que afirma é a ciência, é o conhecimento científico. Me diga uma coisa, Guilherme. Você, por acaso, conhece essa história aqui do Isaac Newton? Sim, conheço. Como é que é essa história? Você pode contar para os seus colegas? Mais ou menos, ele estava, acho que ele refletindo debaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. Aí ele começou a se perguntar por que as coisas
caiu. Aí descobriu a gravidade. Sei lá. Descobriu a gravidade porque uma maçã caiu na cabeça dele. Você acha que foi assim que aconteceu na realidade? Nunca. Não, Acho que não, velho. não foi assim que aconteceu na realidade. Na verdade, gente, isso aí é um mito sobre a ciência que faz muitas vezes as pessoas rejeitarem a ciência. Como assim, professor? É o seguinte, cara. Às vezes, os meios de comunicação e até alguns cientistas que têm um ego enorme gostam de se referir à descoberta das ciências e os cientistas que fizeram essas descobertas como se fossem gênios muito superiores à espécie humana, que eles enxergam o mundo de uma maneira totalmente diferente de um reles ser humano, de um pobre coitado que é o ser humano normal, que ele nasceu com aquela genialidade, né, que ele descobre o mundo só com uma maçã caindo na cabeça dele. É assim que a ciência funciona? Diga aí, Não. Guilherme. Envolve cálculos, comprovação, Não, assim, muita gente, coisa. Teste também. outro dia eu estava vendo um seriado, eu até esqueci o nome do seriado, mas era um cara que ele era bom em xadrez, e porque ele era bom em xadrez, ele era inteligente em tudo. Ele era bom de matemática, ele tinha conhecimentos gerais, ele sabia tudo. É tipo The Big Bang Theory, não sei se vocês já viram. Porque os caras sabem de física, eles sabem de absolutamente tudo sobre o universo. Né? Eles são muito superiores ao ser humano comum. E, engraçado, nesse mesmo dia eu li um artigo de que as pessoas que são boas em xadrez são boas em xadrez. Eles testaram essas pessoas no conhecimento matemático delas e na velocidade. Gênios do xadrez, principais jogadores do ranking dos Estados Unidos, nacional. Eles testaram essas pessoas resolvendo equações matemáticas. E eles não estavam acima da média da pessoa normal. Por quê? Porque eles se dedicaram à linguagem do xadrez. Eles estudaram xadrez até não poder mais. Eles não estudaram matemática até não poder mais. Eles não estudaram história até não poder mais. Eles estudaram xadrez até não poder mais. Não é porque você sabe xadrez, né, que você vai saber matemática melhor que todo mundo, ou que você vai ser mais inteligente que todo mundo. Você saber xadrez só significa que você sabe xadrez melhor que todo mundo. É claro que ajuda a desenvolver suas capacidades lógicas, mas lembre-se, gente, que a matemática é uma linguagem. Se você não se dedicar a estudar matemática, você não vai saber resolver problemas matemáticos. Não é estudando xadrez que você vai aprender matemática ou história ou qualquer outra coisa. Então, esse mito do super inteligente é uma mentira. Do super gênio que sabe tudo é uma mentira. As pessoas, elas não tem como elas se destacarem nos seus meios se elas não estudarem muito. E não tem como fazer ciência se você não seguir uma série de processos que são cansativos e extremamente desgastantes. Então, chegamos aqui, gente, às etapas do método científico. Você sabe quais são as etapas do método científico, Guilherme? Como? Você sabe quais são as etapas do... Tá aqui, etapas. Nossa, tá cheio de erro que eu não vi na hora, mas tô vendo agora. Você sabe quais são as etapas do método científico? Eu já ouvi falar, mas eu não sei não. Vou te contar uma curiosidade agora, Guilherme. Você sabe quem foi que criou o método científico? Não. O que o método científico precisa ter para ser confiável? É possível você estabelecer um método científico se a sua metodologia não tiver uma lógica, uma coerência entre as premissas e as conclusões? Não. Não. Então, se o método científico ele precisa de lógica, quem você acha que criou o método científico? Você acabou de falar do pensamento filosófico, né? Exato. Então acho que é a filosofia. A filosofia que estruturou a ciência. Olha que curioso. Então, a ciência, ela adicionou mais uma camada à filosofia. Além do conhecimento que eu estou produzindo ter que ser obrigatoriamente coerente, ele tem que ser também obrigatoriamente comprovado. E aí o cientista perguntou para a filosofia, mas como eu comprovo isso?
Aí a filosofia, os filósofos elaboraram as seguintes etapas do pensamento científico, né? Sendo o primeiro, a observação. Ou seja, a ciência, ela surge da observação do mundo. Muito bem, você pode estar sentado debaixo de uma árvore e cair uma maçã na sua cabeça e você tem uma ideia, porque isso faz parte da observação do mundo. Mas não é por causa disso que você elaborou a teoria da gravidade. Você elaborou a teoria da gravidade não por causa só da etapa número 1, mas por causa da etapa número 1 e todas as outras etapas. Então, quando você vê o mundo, Guilherme, você entende tudo que está acontecendo? Não conheço tudo, não. Às vezes você fica curioso. Demais, muitas vezes. Então, esse é o motor da ciência, é a curiosidade das pessoas. Você já se imaginou por que um avião voa? Você tem curiosidade de saber por que um avião voa? Por que um computador funciona? Sim. Então, aí você já tem uma curiosidade científica. Beleza? Só de observar o mundo e ficar curioso. Então, a primeira etapa é a observação, beleza? A segunda etapa é a reflexão. Ou seja, você olha aquilo que está acontecendo e você tenta entender por quê. Né? Você tenta entender por que aquilo está acontecendo. Né? Então, você tem que pensar. E aí você vai ter uma conversa consigo mesmo e com outras pessoas também. E alguma das teorias que você elaborar vão ser todas boas? Diga aí. Depende, algumas não vão fazer sentido nenhum. Então, essas que são ruins, você já vai descartar logo de cara. Você vai ver problemas lógicos nela, você vai ver incoerências e tudo mais. Mas você, às vezes, se você der sorte, ou se você se esforçar bastante, ou principalmente se você se esforçar bastante, você vai conseguir estudar como é que funciona as leis da natureza e tudo, você vai se aproximar cada vez mais de uma explicação melhor. E aí você eventualmente vai chegar numa explicação que faz sentido para você. E essa explicação é a terceira etapa do método científico, que é a hipótese. O que é uma hipótese? Você sabe, Guilherme? Não, sei não. Sabe não, né? Uma hipótese é o que você acredita ser verdade. É uma crença que você tem, que você chegou nela através da lógica e da observação do mundo e da reflexão, e que você vai colocar ela a teste, você vai testá-la, né, para ver se a sua hipótese é real, né, ou não. Por exemplo, eu tenho uma hipótese, que toda vez que eu estou dando aula, alguém está dormindo. Tem como eu ter certeza absoluta disso só porque eu acho? Tem não. Só se todo mundo abrir a câmera, né? E o que eu tenho que fazer, então? Comprovar. Exatamente, eu tenho que fazer uma pesquisa para dizer se eu estou certo ou não. Começar a ligar na casa das pessoas todos os dias que tem aula, né? Pedir para a mãe ligar a câmera da pessoa, para a mãe me dizer se a pessoa está dormindo ou não. Então, eu elaboro toda uma técnica de pesquisa, certo? E uma série de procedimentos para testar essa hipótese. Essa hipótese, essa testagem dessas técnicas, né? Esses métodos que eu vou usar para conferir se as pessoas estão dormindo ou não. Eles podem ser só da minha cabeça ou eles têm que ter uma lógica para eles funcionarem? Tem que ter uma lógica. Tem que ter uma lógica, exatamente. E por que é tão importante essa lógica, Guilherme? Para que outras pessoas possam testar a minha hipótese. Para que, por exemplo, um professor lá nos Estados Unidos que esteja dando aula possa usar os mesmos métodos que eu usei para ver se a minha pesquisa foi feita corretamente. Então, a partir do momento que eu estiver fazendo ciência, todo conhecimento que eu produzir vai ser questionado pro resto da vida que esse conhecimento existir. Ele vai ser testado e questionado para sempre, né? Isso aí é a etapa número 4, experimentação. Ou seja, isso aqui nunca vai cessar.
vão ter sempre pessoas testando a minha teoria, a minha hipótese pro resto da vida. Quer eu tenha chegado numa conclusão que eu queria, quer não. Principalmente se a minha teoria ficar famosa, certo? Aí que vai mais gente questionar cada vez mais. E tem um filósofo chamado Karl Popper, que ele fala que é isso que dá credibilidade, por isso que as pessoas acreditam na ciência. Por quê? A ciência, ela é a forma mais, vamos dizer assim, legítima, vamos dizer assim, legítima não. É a forma mais confiável de conhecimento, por quê? Porque ela sempre fala que ela pode estar errada. Ela sempre admite que ela pode estar errada. Sempre. A partir do momento que aquilo vira uma verdade absoluta que ninguém testa mais, deixa de ser ciência. No exato momento. Só é ciência enquanto as pessoas estão questionando e vendo furos naquela teoria. Enquanto as pessoas não estiverem questionando e vendo furos naquela teoria, não é ciência. Então, por isso que ela é tão confiável. Porque as coisas que ela fala, que ela coloca como verdade, foram testadas infinitas e infinitas vezes. Entendeu, então, Guilherme, o que é experimentação? Compreendi. Então, chegamos no próximo passo. Ciência é exaustivo mesmo. Ciência é cansativo, gente. A conclusão e os resultados. Então, depois que você repetiu o seu experimento 300, 500, 2.000 vezes, e que outras pessoas em outros países também foram lá, em outras cidades, amigos seus, foram lá e usaram a sua metodologia para repetir o seu experimento várias e várias e várias vezes, aí você pode chegar numa conclusão. E, aliás, você pode chegar a uma conclusão só fazendo os seus experimentos, né? E aí pode chegar outras pessoas em outros países, outras cidades, outros bairros, outras universidades, testando a sua conclusão várias e várias vezes e provar que você está errado. E aí você ser obrigado a falar, a minha conclusão estava errada. Então a ciência, ela é permeada, ela está invadida sempre de incertezas, né? Porque você está sempre testando e retestando o que está sendo falado. Por isso que o que a ciência afirma é mais confiável do que as outras formas de conhecimento. Eu não estou falando que é um conhecimento superior, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a ciência estabelece uma metodologia para que ela possa provar tudo que está falando. As outras formas de conhecimento não têm a necessidade de provar tudo que está falando. O senso comum não tem a necessidade de provar o que está dizendo, certo? O conhecimento religioso não tem nem por que querer provar o que está dizendo, certo? O conhecimento filosófico não tem compromisso de provar necessariamente tudo que está afirmando, mas a ciência tem, certo? A ciência tem esse compromisso 100% das vezes. Se ela não prova o que está dizendo, se ela não repete o experimento, não é ciência. Beleza? E chegamos à etapa número 6, né? Será que travou aqui, gente? Testagem contínua dos resultados para todo sempre. Então, não é porque você chegou numa conclusão, seu experimento científico, que aquilo virou uma verdade absoluta. As pessoas vão testar aquele experimento pro resto da vida, vão questionar suas conclusões pro resto da vida. Ah, professor, então está o tempo todo o povo questionando, o povo, como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber que o conhecimento é bom mesmo? Porque a ciência funciona através de consensos. Você sabe o que é um consenso, Guilherme? Eu acho que é quando todo mundo concorda, né? Um consenso. Não necessariamente todo mundo, mas quando um grande número de pesquisadores reconhecidos por outros cientistas, um conjunto gigante de pesquisadores, né, concorda com determinada conclusão ou com determinada teoria. Isso é um consenso científico. O consenso, ele não é absoluto, não é de todos os cientistas, mas da maioria dos cientistas que são respeitados dentro do seu meio pelos seus pares. Certo? Por isso, assim, que quando aparecer aquele médico isolado lá no seu WhatsApp, falando que a vacina não funciona, não simplesmente acredita no médico. Tenta ver o que a maioria dos médicos está dizendo. Não o que um médico isolado no seu WhatsApp está dizendo. Tenta buscar
descobrir o que a maioria dos cientistas, o que a maioria dos médicos está dizendo. Beleza? Então, gente, concluindo, se o conhecimento do senso comum só precisa da convivência, o conhecimento religioso precisa da fé para existir, né? O conhecimento filosófico precisa da lógica, o conhecimento... desculpa, gente, ficou conhecimento filosófico, mas é científico aqui, depois eu corrijo lá. O conhecimento científico precisa de comprovação. Ignora aqui o filosófico, gente. Conhecimento científico precisa de, além de ter de ser coerente, além de ser lógico, ele precisa de comprovação. Então é isso. Se vocês quiserem parar a gravação aí, pode parar, Andressa. Deixa eu só falar algo rapidinho antes de terminar, porque a aula foi tão boa, e já que já tá longa mesmo, então eu vou falar rapidinho. Eu acho que você não vai editar isso não, deixa esse grande que ficou bom. Eu queria falar que esse é um conhecimento, essa aula é um conhecimento, tipo, a fundação do que vocês vão aprender em sociologia, em filosofia, em humanas. Vocês precisam muito dessa aula, ela é muito importante, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que os estudantes confundem muito é achar que matemática é ciência da natureza. E não é. O professor Daniel falou bem claramente, matemática é linguagem. E é muito importante você entender que a linguagem ela é um caminho para você expressar, para você traduzir pensamentos, conhecimentos para outras pessoas. É um processo de comunicação. Matemática é linguagem. E aí, música é linguagem, entende? Arte, pintura é linguagem. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, porque ajuda a gente a avançar e poder se entender melhor as coisas, né? Então, a gente tem as ciências da natureza, as ciências humanas, e aí também tem as formas de linguagem que cada uma vai se utilizar para poder comunicar os seus conhecimentos, né? Então, a gente se livrando de alguma dessas... Outra coisa também, muitas vezes os estudantes confundem senso comum com sociologia, com ciências humanas. Por quê? As ciências humanas, a gente está falando de objetos do conhecimento, a gente está falando de coisas que são muito próximas da nossa vida, a gente está falando de trabalho, como que nesse método científico a gente vai se aproximar do trabalho, a gente vai se aproximar da saúde, né? A gente falou bastante de saúde no primeiro bimestre, como que a gente se aproxima de cultura e por aí vai, cultura. Aí a gente começa a confundir, achar que é arte, achar que é senso comum, e não é. Tem uma diferenciação. Então, esse ponto em específico de separar ciências sociais, sociologia, ciências humanas em geral, do senso comum também é uma coisa muito importante para vocês. Não acharem que só porque eu estou desenvolvendo meu senso crítico, que é bom, só porque eu estou começando a pensar de maneira mais complexa, a gente pode confundir, achar que tudo, qualquer coisa que eu disser, está valendo sociologia, não é verdade. Era isso que eu queria falar. Tem mais coisas, mas por enquanto eu vou parar por aqui. E, gente, só chamar atenção para uma coisa curiosa. A matemática não só é uma linguagem, como ela não é uma linguagem como as outras, né? Porque a música e outras manifestações podem ser enquadradas dentro do senso comum, né? Mas a matemática é um ramo da filosofia. Porque, igualmente, a filosofia ela se baseia no segmento das regras lógicas, né? Então, olha só, essa vocês não sabiam, mas não vão cobrar seu professor de filosofia resolver equação, não, que é um ramo diferente da filosofia. Tá? Tem um parágrafo, eu vou achar, eu tenho um parágrafo, uma citação em algum lugar, que fala de maneira tão linda como que a matemática, ela é uma linguagem tão especial que ela tem a capacidade de descrever com precisão a própria natureza. Então, o mundo, ele tem uma mágica, e a minha interpretação, né, tem uma mágica aí por trás, tem um fascínio que a natureza, de alguma forma, ela é possível ser traduzida pela linguagem da matemática. Não é incrível? Como que o homem
de alguma maneira, o uso da sua razão, da sua capacidade cognitiva, conseguiu desenvolver uma linguagem que expressa com muita exatidão, com muita precisão, o mundo natural. Uau, eu acho isso fascinante. Não sei se vocês veem tanto fascínio como eu. Tem um filme que é sobre um matemático indiano, que aí ele tem uma percepção matemática, eu não sei o que é, ele tem uma capacidade de pensar em matemática, e aí tem umas cenas do filme que ele olha assim para a areia, e aí é uma interpretação do filme, né? Uma interpretação artística. Que ele começa a ver lógica naqueles grãos de matemática se mexendo lá, e aí ele tenta, e ele vai para uma universidade europeia, não sei qual, tentar provar um teorema matemático dele lá, e ele não é aceito, porque o pensamento matemático dele era diferente do que era o aceito pela coletividade europeia, pela academia europeia. E daí fica nesse embate. E aí vem um outro elemento, né? Esse filme, depois eu vou achar também, não lembro o nome desse filme, não, o Matemático Indiano. Tem a questão de como que a matemática está conectada com a arte também, porque existe beleza nela. Eu vejo muita beleza naqueles processos. Mas também a questão da aceitação. Tem que estar coletivamente aceito, não basta só eu fazer... Ele era, entre aspas, assim, tinha uma capacidade diferente, ele fazia uma matemática que não era aceita por outros matemáticos. E, enfim, estou fugindo do assunto. Não fugiu não, foi uma intervenção. E é exatamente o que a professora Andressa falou, matemática é uma linguagem, tipo português, inglês, entendeu? É uma linguagem. Do mesmo jeito que você pode usar o português a serviço da ciência, para escrever um artigo, né? Você pode usar matemática também, só que é assim, quando você vai descrever um movimento que está acontecendo na sua frente, né, uma pedra caindo. Se você for descrever em português, vai ser, olha uma pedra caindo. Se for descrever usando a matemática, vai ser muito mais rico, né? Tem gente até que faz poesia com matemática, faz uma equação matemática que para a pessoa é uma poesia, né? Tem um amigo meu que ele é engenheiro mecânico, teórico, ele fala que enquanto os companheiros dele de departamento veem ele fazendo equações, para ele está fazendo poesia com a linguagem matemática. Olha que bonito. Gente, mas vem dessa capacidade de admirar. Eu acho que, por exemplo, eu sou uma porta em matemática. Eu sei muito pouco de matemática. Mas eu sei que eu tenho a capacidade de admirar uma coisa que eu não entendo. Música, eu não sei nada de música. Tipo, eu não tive educação musical, eu não sei trocar nenhum instrumento, mas eu tenho a capacidade de admirar o belo que está naquele negócio, naquelas músicas, naquela arte, né? Então, eu vejo que nós, enquanto comunidade escolar do ensino médio, a gente não tem que saber tudo perfeitamente, ser um exímio músico, um exímio matemático, um sociólogo incrível, mas a gente tem que ter a capacidade de se admirar, de olhar para um texto, uma obra de arte, um conhecimento científico que já está sistematicamente organizado pela humanidade, né? Porque conseguiu acumular aquele conhecimento, e a gente tem que ter a capacidade de olhar para aquilo, se admirar e ser feliz, porque isso ajuda a gente a aprender, por um lado. E por outro lado, e aí uma coisa que eu acho que a gente ainda tem muito para avançar enquanto escola, assim, ainda algumas décadas, mas a gente não pode perder de vista, é que a gente pode construir nosso próprio conhecimento dentro da escola. A gente não precisa só reproduzir o que outros já construíram. A gente pode construir conhecimento sobre tanto conhecimento social, tanto conhecimento da natureza, de diversos tipos, dentro do nosso contexto. Então, a ciência, ela pode ser feita dentro da escola, não só na universidade. A ciência, ela pode ser feita nos nossos bairros, nas nossas comunidades. E aí a gente, às vezes, acha que só o cientista... Igual aquela charge que o Daniel mostrou, né? Aquela charge. No livro de química, um livro de química aí, de uma vez eu vi,
lá da escola, a capa do livro era um Einstein, entre aspas, né? Um cientista maluco, assim, com uns Beckers, um negócio explodindo, um cabelo assim, parecia uma charge, uma coisa maluca. Tipo assim, né? O cientista é aquela figura bizarra lá, que tá com aquele jaleco, que tá com aquele cabelo pegando fogo, sei lá o quê. Uma coisa muito distante da gente, sendo que nós somos cientistas, claro, dentro do nosso escopo, dentro da nossa realidade, a gente também pode produzir conhecimento. Por exemplo, essa pergunta que o professor Daniel colocou, né? Toda aula tem um aluno dormindo. Dá para desprovar, então, ou não. Então, a gente pode fazer outras perguntas. Será que tem, sei lá, o nível de preconceito na escola tem diminuído nos últimos anos? A percepção disso? A gente pode fazer pesquisa no corredor da escola e tentar descobrir respostas que são apropriadas para o nosso espaço, para o nosso contexto, não vamos extrapolar, né? Mas dentro do nosso contexto, do nosso tempo, a gente pode tentar. Será que agora, por exemplo, a questão da gente ter cada vez mais falado sobre educação étnico-racial, sobre a gente falar sobre construção da nossa identidade, da gente se valorizar, a gente ter desmistificado muito conhecimento histórico, isso vem, por exemplo, se aflorando na escola, que antigamente na minha época de escola, as meninas todas com cabelo esticado, assim, né? Preso na franja, ninguém usava black power, ninguém usava cabelo solto, natural. E aí agora na escola, se você chegar, um monte de cabelo lindo, assim, maravilhoso, aqueles cabelos soltos, cheio de cacho, cada menina com cabelo. Será que isso não é um elemento que a gente pode, dentro da nossa realidade, construir conhecimento? Eu tô falando demais, gente, eu vou ficar quieta. Não, mas importantíssimo o que você falou, especialmente para as meninas aí que estão assistindo a aula, porque geralmente a imagem que a gente vê de cientista no livro de química é um homem velho, né? Logo, o menino que vê aquilo, ele fica encorajado, você é assim quando eu crescer. E a menina não se identifica. Então, existe um aparelhamento da nossa sociedade para que as mulheres não se sintam estimuladas a fazer ciência. Então, se você é mulher e você quer virar cientista, seja cientista social, seja cientista natural, seja uma filósofa matemática, você já está quebrando barreiras aí e abrindo caminhos, né, seguindo caminhos de outras mulheres importantes. Aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula só sobre mulheres cientistas. Que tal, hein? Alguém está dormindo agora, eu tenho 100% de certeza que alguém está dormindo agora. Professor Conrado, quer fazer alguma contribuição? Alguém tem alguma dúvida? Eu, aproveitando que está gravando ainda, não terminamos. Em primeiro lugar, agradecer muito aí pela aula, parabenizar também a escolha do tema, a forma como você conduziu, dizer que eu me sinto contemplado aí por tudo que foi dito, e aí depois de terminar a gravação eu faço mais uns comentários. Mas parabéns, também dizer que foi muito otimismo da sua parte, né, achar que fosse fazer tão rápido. Quando eu vi quantos slides tinha, eu já vi que tu ia demorar mais. É que eu achei que vocês iam me avisar, eu ia terminar depois. Mas eu acho que a gente deixou rolar porque, enfim, você se mostrou muito à vontade, estava envolvido. Eu acho que também a gente está aqui para poder oportunizar essa sensação da gente se sentir querido, se sentir útil, se sentir respeitado, valorizado. Então, acho que, em função de tudo isso, não tinha que ter sido menor. Depois a gente se esforça na maneira que der para editar. Eu vou dividir em 4 vídeos. Assim. Sim, a gente edita do jeito que der, valoriza da maneira que der. Se não precisar editar também, coloca o completo, que eu sou a favor. Porque eu acho que o completo traz esse clima que você não demorou porque não sabia onde estava indo. Você demorou porque quis passar devagarzinho por cada um dos lugares e conduzir aí a galera com carinho, atenção. Então, eu parabenizo demais e agradeço. Isso, eu agradeço a galera que participou, a vocês, todo mundo, gente. Alguém mais tem alguma dúvida aí? Então, pode fechar a gravação aí, Andressa.
Hum.